Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a 8ª reunião ordinária deste mês de março, o terceiro período legislativo do ano. Mas antes da reunião, nós vamos conversar hoje com o vereador Juraci Schaefer, do PT. Vereador, nós temos aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que foi inaugurado em 2021. É um projeto que foi da sua gestão como presidente aqui da casa. Vamos contar um pouquinho para quem está assistindo a gente, qual que era a ideia, por que o senhor decidiu criar o CIAM aqui na Câmara? A Câmara Municipal sempre foi um espaço muito masculino. E nessa legislatura nós tivemos a eleição da maior bancada feminina da história da Câmara, 4 mulheres. E nós sentimos que Juiz de Fora, hoje, estatisticamente falando, é uma das cidades mais violentas contra a mulher. Violência doméstica contra a mulher, em Minas Gerais, conseguiu chegar a 190 tentativas de feminicídios. Mas em Juiz de Fora nós tivemos 5, e com 3 feminicídios consumados. Então nós trabalhamos aqui para que a mulher tivesse um local de acolhimento mais próximo. Nós estamos aqui no coração da cidade, é a Câmara Municipal, por ser a casa do povo, e as mulheres são maioria, então é necessário que elas tivessem esse atendimento. Então fizemos o CIAM, foi uma iniciativa através do nosso plano estratégico de fazer o acolhimento com um acompanhamento psicológico, assistente social, assessoria jurídica, porque a mulher sofre violências em todos os aspectos. É violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica, violência sexual. Então, nós temos que fazer com que esse acompanhamento, principalmente pedindo as medidas protetivas, ou encaminhamento para emprego, ela se reinserir socialmente, porque às vezes elas saem muito machucadas de relacionamentos, não só fisicamente, mas elas estão precisando de um apoio psicológico, de refazerem as suas vidas. Então o CIAM ele veio com essa intenção, de ser mais um equipamento para ajudar as mulheres. Nós temos aqui a Casa da Mulher, veio a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Eu acho que todos os equipamentos que vierem para poder atender a mulher e dar a oportunidade que ela reconstrua sua vida e que ela denuncie. Hoje nós estamos vendo tanta violência doméstica. Por quê? Porque elas têm canais de denúncia. Antes não tinham, ficavam com medo. Então é necessário que trabalhemos para que uma sociedade seja uma sociedade menos machista, menos misógina, menos violenta e que nós possamos reconhecer o direito das mulheres, que ainda estão em situação muito diferenciada, porque elas são tratadas de forma menor. Sempre há a diminuição do poder da mulher na sociedade, dos seus salários, da sua função, das suas ações políticas. A representatividade feminina, principalmente a nível federal, municipal, estadual, é pequena. Então queremos mulheres na política, queremos na realidade ações políticas públicas verdadeiras para fazer com que a violência doméstica possa ser extirpada e, no pior, que a gente pode fazer é que não aconteça, né? Aliás, isso seria o melhor caso, né? Não acontecer violência doméstica. Mas, infelizmente, é uma sociedade desigual e nós temos que trabalhar com condições para que elas sejam acolhidas. Essa semana o CIAM recebeu inclusive a visita de promotoras de justiça na busca do fortalecimento dessa rede de apoio aqui em Juiz de Fora. Foi muito falado que o principal objetivo do CIAM está relacionado justamente ao acolhimento, receber essas mulheres, fortalecer essas mulheres. Sempre, desde o começo, foi pensado para ser um espaço plural, né, vereador? Sim, o CIAM, quando foi criado, pensava-se que seria somente mais uma ação do Legislativo, não. Foi criado como política pública municipal, só que essa política pública é exercida pela Câmara Municipal. Hoje nós temos criado o CIAM através de resolução, depois projeto de lei, com orçamento próprio, com pessoas no CIAM para fazer o atendimento. Então o CIAM é referência hoje no Brasil. E somente em janeiro e fevereiro nós atendemos 90 casos de denúncias contra a violência doméstica contra a mulher. Significa o quanto é importante, além dessa posição privilegiada geográfica que nós temos de estar no centro da cidade. E também é um espaço acolhedor, em que as mulheres não se sintam intimidadas para poder fazer a sua denúncia e buscar aqui também um amparo para se recuperar e se inserir socialmente novamente. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista.
Esse foi o vereador Juracy Schaefer, do PT. Agora, então, você acompanha a 8ª reunião ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal. Estando na hora regimental, convido o vereador Marlon Siqueira, secretário da nossa Câmara Legislativa, que proceda à chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Convido os vereadores que se encontram em seus gabinetes que ocupem as suas bancadas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador Dr. Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Juracy Schaefer. Presente, excelência. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. Vereadora Cida Oliveira. Presente, secretário. Vereadora Cátia Franco Protetora. Presente, excelência. Vereador Julinho Rossignoli. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo número legal e suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária do 3º período. Solicito ao vereador Marlon Siqueira que leia os requerimentos de forma englobada. Senhor presidente, nos termos regimentais para a ciência dos nobres vereadores e vereadoras, encontram-se disponibilizadas na rede de computadores da Câmara Municipal as atas das reuniões ordinárias e audiências públicas do período de 20 a 27 de março de 2023. Nós temos hoje 46 requerimentos. Mensagem 4553 da senhora prefeita Margarida Salomão. Submeto a elevada apreciação desta Igreja Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Juiz de Fora com seu regime próprio de previdência, RPPS. Mensagem do Executivo 4554 da excelentíssima senhora prefeita Margarida Salomão. Submeto a elevada consideração dessa Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Superendividamento e da outras providências. Senhor presidente, ofício oriundo do senhor Diogo Fernandes, diretor-presidente de JF Prev, para o excelentíssimo senhor José Márcio Lopes Guedes, segue a prestação de contas e relatório do controle interno da Juiz de Fora Previdência, JF Prev, relativos ao exercício de 2022. Documento oriundo da senhora prefeita Margarida Salomão, encaminhamento das contas anuais do Executivo relativas ao exercício de 2022 e o relatório de controle interno sobre as contas do Poder Executivo no município de Juiz de Fora no ano exercício 2022. Lidas correspondência, senhor presidente. Vamos aos requerimentos. Hoje são 46 requerimentos, 5, vereador André Luiz, 2, Bejane Júnior, 3, Sargento Melo Casal, 1, Wagner de Oliveira, 1, Zé Márcio, 1, João Wagner, 2, Julinho Rossignoli, 5, Juracy Schaefer, 10, Cátia Franco, 11, Pardal, 5, Marlon Siqueira. Nós temos há 2 destaques do vereador André Luiz, que solicita a realização de 2 reuniões extraordinárias para o dia de hoje, 29 de março, para o PL oriundo da mensagem do Executivo 4546 do ano de 2023.
Outro requerimento em destaque do vereador Carlos Alberto de Melo, vereador Casal, através da Secretaria de Obras, realize a dragagem e a retirada de areia e pedras e alargamento do córrego de Humaitá, situado na Avenida Lúcio Bittencourt, em toda a sua extensão. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos lidos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito leitura do pedido de informação. Pedido de informação, vereadora Thalia Sobral, nos termos regimentais, requer a mesa ouvir do plenário que oficie a excelentíssima senhora prefeita e os setores responsáveis para que nos informe acerca do atendimento do PAI, pronto atendimento infantil. Pedido de informação, vereador Juraci Schaefer, a respeito da instalação de postes com iluminação pública em diversas comunidades do município. Lidos pedidos de informação, senhor presidente. Os pedidos de informação estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito, vereador Marlon Siqueira, leitura das moções de aplauso. Moção de aplauso, vereadora Cátia Franco, protetora, a equipe do Núcleo de Atendimento à Ocorrência de Proteção aos Animais e ao Meio Ambiente. Moção de aplauso, vereador Cido Reis, para que seja concedida moção para a senhora Michele Vale Galvão, moradora do bairro Industrial há 39 anos e comerciante há 15 anos. Michele contribui para o comércio local. Moção de aplauso, vereador Juraci Schaefer, na pessoa dos empresários Fabiano de Castro, Marção e Simone Aparecida de Almeida pela excelente culinária em promover o desenvolvimento econômico e a inclusão social por meio da geração de emprego e renda em nossa cidade de Juiz de Fora. Lidas moções, senhor presidente. As moções de aplauso estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovadas. Solicito leitura dos dois projetos de lei. Projeto de lei da vereadora Cida Oliveira, que institui o Festicide no calendário oficial de eventos no município de Juiz de Fora. Projeto de lei, vereador Bejane Júnior, que declara de utilidade pública municipal o Esporte Clube Vila Real. Lido os projetos de lei, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes e às proposições também. Encontram-se presentes no plenário vereadora Cátia Franco, Wagner Oliveira, Sargento Melo Casal, Cida Oliveira, Thalia Sobral, Tiago Bonecão, André Luiz, Cido Reis, João Wagner Antoniol, Julinho Rossioli, Juraci Schaefer, Maurício Delgado, Antônio Guiar, vereador Pardal, vereador Marlon Siqueira. Senhoras e senhores, por solicitação do vereador André Luiz, foi aprovado 2 reuniões extraordinárias para o dia de hoje para tratar especificamente da mensagem 4546/2023. Pela ordem, vereador André Luiz. Resolvido? Estamos no momento do pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, vereador André, falando aqui em nome do vereador, solicitou essas 2 extraordinárias para que a gente possa aprovar essa mensagem da eleição dos conselhos tutelares. E, inclusive, nós fizemos uma emenda aditiva, quem ia fazer, inclusive, era o Melo, entendeu? E agora está sendo colocada no sistema para que os pares possam assinar conosco e possamos aprovar essa matéria para que o município, a prefeita, sancione a lei, porque o processo do edital para a eleição tem que ser 6 meses antes. Então, é necessário que a gente faça essa aprovação hoje. Nós pedimos aqui apoio dos pares. Muito bem. Algum pela ordem mais, senhoras e senhores? Não havendo pela ordem, vereadora Cátia Franco, protetora. Presidente, eu quero agradecer muito à secretária de governo, à prefeita Margarida, por atender o Júlio também, né, o secretário lá, o diretor do CESAMA, que atendeu um pedido lá da rua que há anos lá que eles vêm sofrendo com esgoto a céu aberto, aí vai lá, faz alguma coisa assim e continua a mesma coisa. E hoje eles já me mandaram mensagem aqui, mandaram um vídeo que está tudo arrumado da melhor forma possível. Então, quero deixar aqui meu agradecimento à secretária de governo, a Cidinha,
à prefeita e ao Júlio, diretor do CESALMA. Obrigada, presidente. Muito bem, vamos à ordem do dia. 8ª reunião ordinária do 3º período, número 1, segunda discussão, processo 9441/2022, declara de utilidade pública a entidade que menciona a Associação Lixo Certo, Alicer, projeto de lei 63 de 2022, autoria vereadora Cida Oliveira, pareceres já lidos, quórum maioria simples, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, primeira discussão. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Boa tarde, presidente. Não, a minha pergunta é para a gente fazer o pela ordem ao final de tudo? Não, Pode não, falar não. de uma vez? Não, então, é agradecer aí aos pares, né, por essa... Vê se eu estou certa. Nós já estamos na ordem do dia? Ah, bom. Pensei que eu tivesse... É que eu estou desde cedo fora de casa. Agradecer aí aos pares, né, pela utilidade pública que a gente acabou de aprovar nessa casa para a Alicer. É importante lembrar que são 50 famílias, né, que trabalham nessa associação que hoje, né, está recebendo essa utilidade. Lixo Certo, né, que chama Alicer. Então, agradecer a todos os vereadores e vereadoras, né, dessa casa pela aprovação, né, desse nosso projeto de lei. Obrigada. Muito bem. Número 2, primeira discussão, processo 9654/2022, altera a Lei Complementar 115, de 4 de julho de 2020 e dá outras providências. Projeto de Lei 29/2022, complementar. Autoria, vereador Marlon Siqueira, pareceres já lidos, quórum maioria absoluta. Observação, vista vereadores Nilton Militão, Cida Oliveira, Wagner Oliveira, Thalia Sobral, Tiago Bonecão e Pardal. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cido Reis. Presidente, eu peço vista do processo em discussão. A solicitação de vistas do vereador Cido Reis está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, primeira discussão. Processo 9368/2022 institui a Semana Municipal da Empregabilidade e Capacitação de Travestis, pessoas transgêneras e não binárias, no âmbito do município de Juiz de Fora e dá outras providências. Projeto de Lei 17/2022, autoria vereadora Thalia Sobral. Pareceres já lidos, quórum, maioria simples. Observação, vista vereador Wagner Oliveira. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Thalia Sobral. Obrigada. Presidente, o projeto entrou, quando o projeto entrou, foi trazido aqui um questionamento sobre um artigo do projeto, que, na verdade, ele estava no substitutivo que a gente apresentaria na segunda discussão, né? Mas aí a gente até voltou, né? Olhamos lá a forma da redação e tudo. Nós percebemos que, para além disso, inclusive, nós, no substitutivo, nós esquecemos uma parte. Então, nós alteramos o texto que estava colocado no substitutivo, vinculando ele ao selo... Perdi o nome do selo, mas o selo um selo para as empresas que aderirem a essa iniciativa. Então, convido, ainda não posso apresentar, só vou apresentar em segunda discussão, mas eu convido os vereadores a olharem o texto do substitutivo, que foi essa alteração que a gente fez. A gente tirou o artigo que foi trazido aqui, né, como dúvida, e ele está vinculado, não mais com o mesmo formato, mas ele está vinculado ao selo de empregabilidade. Então, a partir disso, a gente
reformulou, né, a questão da dúvida que foi apresentada aqui no plenário. Não posso explicar mais, porque senão eu vou apresentar a emenda, eu não posso apresentar em primeira discussão. Quer dizer, até poderia, mas acabava que isso ia fazer retornar, né, nas comissões. O projeto continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sargento Melo Casal. Peço vista em discussão. O pedido de vistas do vereador Sargento Melo Casal está em votação. Os vereadores concordam e vereadoras também permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, primeira discussão, processo 9763-2023, altera a Lei 8056, de 27 de março de 1992, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação. Mensagem do Executivo 4546-2023. Autoria Executivo. Pareceres, Comissão de Legislação. Pela Legalidade 3. Finanças em plenário 3. Direitos Humanos e Cidadania em plenário 3. Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude em plenário 3. Quórum maioria absoluta. Emenda substitutiva em comissão. Leitura dos pareceres, vereador Marlon Siqueira. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Luiz Otávio Pardal, Juraci Schaefer, Wagner de Oliveira, Legal e Constitucional, com ressalva. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadores André Luiz, Julinho Rossignoli, Maurício Delgado, libera para tramitar. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Thalia Sobral, Cida Oliveira e Laís Perru, libera para tramitar. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, vereadores André Luiz, Tiago Bonecão e Juraci Schaefer, libera para tramitar com emenda substitutiva. Vamos ler a emenda, senhor presidente. O artigo 6º do projeto de lei oriundo da mensagem do Executivo 4546/2023, que altera a Lei nº 8.056, de 27 de março de 1992, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 28 da Lei nº 8.056, de 27 de março de 1902, com redação dada pela Lei nº 14.325/2021, passa a vigorar com a seguinte redação, exatamente como é o artigo 28, no seu inciso 4º. Ter comprovada atividade de voluntariado e ou exercício profissional com criança e ou adolescente em entidade ou instituição que desenvolva programas de proteção e ou socioeducativos e ou socioassistenciais destinados a crianças e adolescentes no caso de conselheiros tutelares em recondução e deve ser apresentada comprovação de autuação emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Lido o parecer, senhor presidente. Lido os pareceres, a mensagem está em discussão. Em discussão, a mensagem e a emenda estão em discussão. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Primeiro, a emenda substitutiva apresentada em comissão. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a emenda substitutiva. Agora o projeto de lei. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei. Número 5, veto total. Processo 9736/2023 dispõe sobre a contagem do tempo de serviço público efetivo dos servidores públicos municipais no período em que menciona projeto de lei complementar 2 de 2023. Autoria vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Comissão de veto em plenário 3, quórum maioria absoluta. Leitura do parecer, vereador Marlon Siqueira.
Comissão Especial de Vetos, vereadores Nilton Militão, Tiago Bonecão e Bejane Júnior, libera para tramitar. Lido o parecer, senhor presidente. Lido o parecer, o veto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardal. Agora são só esses dois, né? Pode, tranquilo, cara. Obrigado, irmão. Senhor presidente, boa noite a todos. Sem entrar no meio de discussão, mas eu quero deixar aqui um pouco assim da minha tristeza, né, se assim eu posso dizer, porque nós havíamos feito um contato lá com o Executivo e a expectativa nossa é que nós pudéssemos fazer aqui a manutenção desse veto que envolve aí, feito o senhor vereador presidente e outros servidores tantos da nossa cidade, pudesse estar sendo contemplado com um projeto de lei que realmente tinha visto de iniciativa. Nós acordamos lá com a prefeita que automaticamente, simultaneamente, nós manteríamos o veto desse projeto em função de visto de iniciativa e, concomitantemente, também mandaria mensagem. Fiz esse apelo lá durante essa semana, mas, infelizmente, não tive êxito, né? Mas nem por isso nós vamos deixar de ter sempre a atuação da forma que fazemos aqui em prol do Executivo, porque o Executivo também tem intenção sempre em prol da cidade de Juiz de Fora e também não é diferente com os servidores municipais. Mas até para a gente poder ter esse entendimento, eu vou fazer aqui um pedido de vista desse veto e a expectativa nossa é que essa matéria de mensagem, vereador Juraci, possa chegar ainda nesse momento, desse período, para que a gente possa, em abril, tratar da vida profissional dos servidores públicos municipais, porque realmente essa lei 173, conforme todos nós já sabemos, ela foi muito maléfica, né? Muita maldade à categoria, então estamos resgatando esse tempo que foi perdido através dentro dessa lei e automaticamente, pelo vício, vamos manter o veto, mas espero que essa mensagem não passe de sexta-feira para que a gente possa criar já um compromisso com a nossa categoria de servidor municipal, que realmente foi muito afetado aí, e vamos resgatar todos os direitos que foram objetos de penalidade nesse período da Lei 173 e, consequentemente, o tempo que foi também impedido de ser contado até para a contagem de tempo de aposentadoria, nós vamos resgatar também, e eu tenho certeza que a prefeita, conforme combinou em compromisso comigo, lá até por vídeo, de imediato, até sexta-feira, vai estar mandando essa mensagem para que a gente possa dar sequência de manutenção do veto e, consequentemente, já dar sequência com o projeto a ser aprovado de forma sem qualquer óbice, sem qualquer vício de iniciativa. Então, deixar aqui para os servidores municipais que essa casa, não só esse vereador, todos têm compromisso com vocês. Nós estamos buscando essa oportunidade de reconhecer e retirar esses malefícios que foram trazidos aí pela Lei 173, mas tenho certeza que a prefeita também vai estar de braços dados aí, conforme tem feito aí com a nossa categoria servidor municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado pela atenção. Peço vista do projeto, do veto total, senhor presidente. O pedido de vistas do vereador Pardal está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, dizer ao vereador Pardal, caso o Executivo não envie a mensagem para fazer a votação de forma concomitante, a gente tem que derrubar o veto, porque nós não podemos aqui deixar de atender um direito líquido e certo dos servidores. Nós não queremos colocar a dúvida da Lei Complementar 173, que é totalmente inconstitucional, absurda, de você avançar em cima de um direito adquirido do servidor público. E aqui, quantos que estão sendo prejudicados? Vossa Excelência fez o projeto no momento certo, reconhecendo, e a nossa comissão esteve parceira. Eu acho que o Executivo, se ele considera que tem visto iniciativa, ele corrija mandando a mensagem. Agora, caso não mande a mensagem, não vamos derrubar o veto. Eu concordo com Vossa Excelência. Número 6, representação, processo 9765-2023, representação, a ministra da Saúde, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Assessoria de Políticas de Inclusão, Diversidade e Equidade em Saúde, requerendo a implementação do ambulatório de consultas e cirurgias para o processo transexualizador no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.
todos os órgãos do Ministério da Saúde. Proposição, representação 19 de 2023. Autoria vereadora Thalia Sobral. Pareceres, Comissão de Legislação. Pela legalidade 3. Quórum, maioria simples. Observação, leitura dos pareceres, vereador Marlon Siqueira. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Pardal, Juraci Schaefer e Wagner de Oliveira. Legal e constitucional. Lido o parecer, senhor presidente. Lidos os pareceres, a representação está em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário do vereador Sargento Melo Casal. Número 7, representação, processo 9766-2023, representação ao excelentíssimo senhor presidente da República, ministro-chefe da Casa Civil, ministra da Saúde, presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de alterar a legislação vigente para fins de efetuar a destinação e o repasse do incentivo financeiro adicional em favor dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Representação 20-2023, autoria vereador Juraci Schaefer. Comissão de Legislação, pela legalidade 3. Quórum, maioria simples. Leitura dos pareceres, vereador Marlon Siqueira. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Pardal, Wagner de Oliveira e Laís Perru. Legal e constitucional. Lido o parecer, senhor presidente. Lido o parecer, a representação está em votação. Os vereadores e as vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer, lembrando aos pares que temos duas extraordinárias ainda no dia de hoje. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, agradecer aos pares a aprovação. É muito importante, porque quando fala dos agentes de endemia, o recurso é um recurso federal. Então, nós estamos pedindo esse incentivo financeiro adicional. Isso é um movimento nacional, porque, principalmente hoje, parece que fatos aconteceram de que, no período pandêmico, parece que a dengue não aconteceu, ou não tivemos esse efeito tão grande da dengue. Mas no Brasil, hoje, nos 4 quadrantes do país, nós temos um número enorme de casos de dengue, inclusive dengue hemorrágica com mortes. Então, valorizar os agentes de endemias é fundamental. E nós estamos criando aqui, através de um requerimento, pedindo a Vossa Excelência, para criar a frente parlamentar para que nós possamos fazer o combate à dengue. A vereadora Ana Rossignoli, vereadora Ana do Padre Federico, criou, na realidade, essa frente quando estava na legislatura anterior, e foi muito importante. Fizemos reuniões, fizemos movimentos, tivemos parceiros para poder ajudar na divulgação. Precisamos, na realidade, cerrar fileiras em cima do combate à dengue. Aí é necessário o Executivo, com toda a limpeza, com todo o cuidado, o DENLUB e todas as secretarias ligadas. Mas aqui eu queria dizer que é importante essa casa fazer essa representação, porque vai se juntar a outras representações a nível federal para que o governo faça esse incentivo financeiro adicional. Contamos com o presidente Lula para reconhecer, na realidade, os agentes de endemia. Pela ordem, vereador Tiago Bonecão. Pela ordem, presidente, boa noite. Pedi para colocar na pauta de amanhã, se possível, presidente, o projeto 189/2022. Muito obrigado. A solicitação do vereador Tiago Bonecão está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Estamos em... Pela ordem, vereador Nilton Militão, sempre presente. Senhor presidente, conforme pedido de Vossa Excelência, estava até agora no batalhão de Polícia Militar, representando Vossa Excelência e essa casa, eu, vereador Wagner e o vereador Melo. Eles retornaram, eu tive que ficar junto com o comando lá na sala, representando Vossa Excelência por mais intensidade.
Quero aqui de público agradecer o empenho, a lealdade do vereador Nilton Militão, que nos representou a todos os 19 nessa casa. Estamos encerrando a 8ª reunião ordinária do 3º período e já, de imediato, iniciando a primeira reunião extraordinária do 3º período. Solicito o vereador Marlon Siqueira que proceda à chamada dos senhores e das senhoras vereadoras. Vereador Nilton Militão. Sempre presente, excelência. Vereador Dr. Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador Julinho Rossignoli. Presente, excelência. Vereador Tiago Bonecão. Presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. Vereadora Cida Oliveira. Presente, secretário. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco Protetora. Presente, excelência. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador João Wagner Antoniol. Acórdão regimental, senhor presidente. Havendo número legal e em nome do povo de Juiz de Fora, declaro aberta a primeira reunião extraordinária do 3º período. Só um minuto, por favor. Convido a vereadora Cida Oliveira, se possível, que use agora do seu pedido de uso da tribuna para que a gente possa providenciar, ultimar aqui os preparativos. Com a palavra, a vereadora Cida Oliveira. Boa noite a todos e todas, vereadoras, vereadores, os trabalhadores da casa, pessoal da comunicação, pessoal que está em casa nos vendo aqui através da TV Câmara. Bom, eu subo aqui hoje para reforçar o que estamos denunciando desde 2017, quando no governo golpista de Michel Temer, a reforma do ensino médio foi aprovada. É importante a gente lembrar que essa votação foi recheada de interesses dos grandes conglomerados, né, da educação privada. Agora, em 2023, colocada em prática, estamos confirmando que se trata de um dos maiores retrocessos da história da educação brasileira. E eu explico por quê. Na presença aqui dos nobres pares, vereadores e vereadoras, quero me dirigir aqui à população juiz-forana, particularmente à juventude e aos colegas do magistério. O novo ensino médio instaura o caos nas escolas, prejudica a qualidade do conteúdo repassado, né, Thalia? Nós que somos professores, a gente sabe disso, reforça desigualdades de acesso ao ensino superior. Por que ao ensino superior? Porque esses nossos alunos da escola pública, mas nem longe vão passar nos bancos das universidades, mas muito longe, porque a dificuldade vai ser muito grande, o abismo é muito grande em relação a um aluno da rede pública e um aluno da rede privada no quesito os bancos da universidade. E ainda destrói postos de trabalho de professores, colegas nossos, né? Porque se você diminui o número de professores, evidentemente, né, se você diminui o número de conteúdos, que daqui a pouco eu vou falar quais são os conteúdos que, de fato, exigem no ensino médio normal, né, normal que eu digo, existente anterior a essa reforma de 2017, ela vai destruir postos de trabalho, porque nós vamos dividir muito mais a nossa carga horária em várias escolas. Instaura o caos, porque, sendo uma mudança profunda no sistema de ensino,
que não foi construída em diálogo, porque não foi, com especialistas ou consultando as pessoas diretamente envolvidas, sua implementação funciona na base do improviso. Prejudica a qualidade do conteúdo, pois as únicas disciplinas obrigatórias é matemática e português, né? Em alguns casos o inglês, porque hoje, né, você tem que saber alguma coisa, senão você não virtua por aí. A consequência imediata é que isso empobrece o conhecimento repassado e ainda coloca em risco o emprego, como eu já disse aqui, de professores, já que a escola não fica obrigada, né, a contratar profissionais que atendem a outras disciplinas. Aqui entra muito o notório saber, né, que são aqueles que não precisa ter a formação formal, se ele souber alguma coisa, né, como, por exemplo, sei lá, costurar, né, não precisou de formação, a pessoa está habilitada a alguma coisa, né, dos conteúdos exigidos. Aliás, algum dos meus colegas da educação relata que também aumentou o número de aulas picadas, que é o que eu disse aqui há pouco, multiplicando o deslocamento entre várias escolas. Então, a gente que é de geografia, né, que nós vamos entrar nas ciências e não propriamente na geografia, a gente vai sofrer horrores aí com o número de aulas que a gente tem que dar em várias escolas, na mesma rede. Isso tudo quando a situação anterior do novo ensino médio já colocava a urgência de ampliação de trabalhadores, né? Então, o que acontece? Reforça a desigualdade, o apartheid educacional, peço prorrogação. Concedida. Obrigada, presidente. É o nome que estamos dando. Isso porque, embora aplicado a ferro e fogo, nas escolas públicas, os estudantes de escolas particulares, na ampla maioria dos casos, tiveram essas mudanças apenas no formato do funcionamento. E que não vai, eles, preservando o conteúdo, que eles não terão prejuízo nem no vestibular e nem no Enem. Eles vão ter tranquilidade, né, para passar por essa situação, por essa condição de prestar um vestibular e do Enem. Bom, e aí o que se ensina? Ensina qualquer coisa. Tem escola até ensinando como fazer brigadeiro. Acredita, Juraci? O aluno aprendendo a fazer brigadeiro, né? Olha que coisa mais louca que é isso, né? Veja bem para onde passou. E quem é o prejudicado? Né? Tem um movimento. Inclusive, é isso que eu falo, que eu trago aqui. Teve um movimento grande no país, no dia 15, né, pedindo, os estudantes foram para a rua, junto com vários professores, pedindo a revogação, né, dessa reforma do ensino médio. Mas não para aí. O dito empreendedorismo, que se vendia antes da implementação, agora testemunhamos que é apenas a fachada de um verdadeiro desmantelamento do futuro dos nossos jovens. Porque eu falei aqui, matemática e português, se o menino souber ler e escrever, se o menino souber ler e contar, ele vai ter um emprego, sabe-se lá que condições de emprego ele vai ter. E é por isso que estudantes, pais e trabalhadores da educação estão ocupando as ruas, como eu disse aí, né, no dia 15, com relação, né, à revogação desse ensino médio. Então, eu quero aqui reforçar que o nosso mandato se soma à luta pela revogação do novo ensino médio. Uma campanha nacional, ela está acontecendo, se desenvolve, e nós fazemos coro para que o ministro Camilo Santana ouça e abraça essa luta, né, e atenda a essa reivindicação, que revogue já esse ensino médio. Como eu havia falado anteriormente,
os conteúdos, as disciplinas comuns ao ensino médio anterior era artes, educação física, filosofia, sociologia, inglês, física, química, biologia, geografia, história, matemática e português. E hoje, qual é o novo currículo que eles trazem? E aí o aluno vai, mas aumentou a carga horária, Cida, agora é tempo integral. Mas está formando para quê? Esse menino para fazer o quê? Está em qual condição? Hoje você tem matemática e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, ciências humanas e social aplicadas, ciência da natureza e suas tecnologias. Então, gente, como professora e como assistir, no dia 15 de março, todos os estudantes, pelo menos da grande maioria das grandes cidades, foram para a rua, pedindo que revogassem esse ensino médio, esse novo ensino médio. Parece que tudo que é novo parece que é bom, e não é. Então, a gente deixa aqui o nosso recado. É preciso que o Camilo Santana, o ministro da Educação, revogue imediatamente essa proposta, que ela vem desde 2017, que foi aprovada lá no governo de Michel. Obrigada. Obrigado, a senhora vereadora Cida, por ter aceitado fazer agora o seu pronunciamento. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Presidente, parabenizar a vereadora Cida. Essa proposta ela foi colocada goela abaixo, não foi democraticamente discutida quando foi implementada. Da forma como foi colocada, é como se no ensino médio você fizesse um ensino profissionalizante, desse essa ideia. Foi muito baseada no ensino americano, que lá você aprende praticamente. Só que nós não somos Estados Unidos, né? Brasil continental, desigual, um país que tem muitas situações, principalmente na região norte, nordeste, que é uma região muito mais pobre, carente, e lá onde a educação está sendo conduzida com investimento significativo, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, você vê que o nosso IDEB é melhor, nossa educação está melhor, onde tem investimento. O que acontece é que tem que ser revogado de imediato isso, dentro da discussão de que você não precisa excluir a questão de você ter opção também. Mas já que é para nós você deixar de estudar física, química, história, geografia, isso é formação cidadã. A pessoa, na realidade, ela não vai ter só um conhecimento matemático de matemática e português. Ela vai aprender para a vida. Ela, na realidade, é uma formação filosofia, sociologia, relação com a sociedade. Então, sim, parabéns, Vossa Excelência, nós também estamos de acordo. Acho que temos que cerrar fileiras para a revogação desse ensino médio que, infelizmente, foi uma ideia infeliz, imposta goela abaixo. Pela ordem, vereadora Thalia Sobral. Obrigada, presidente. Parabenizar a vereadora Cida por ter trazido esse tema. Essa reforma, de fato, ela desceu goela abaixo, sem debate, inclusive com muitos movimentos de resistência pelo país, ocupação de escolas, porque foi trazida ali uma concepção de ensino médio como se, nesse ciclo do ensino, os adolescentes já tivessem a possibilidade de escolher o seu futuro profissional. Então, você começa já no ensino médio a restringir as disciplinas de acordo com o que ele projeta para a faculdade que ele vai fazer. É um retrocesso, porque isso já aconteceu. No meu ensino médio, inclusive, eu não tive sociologia e filosofia, e hoje eu vejo o quanto me faz falta isso. O quanto me faz vários debates, várias atividades, várias reflexões, que hoje, adulta, eu tenho que voltar para poder tentar buscar isso. Inclusive, eu também não tive educação física. E uma das disciplinas que também é atacada na reforma do ensino médio é a educação física. Tem ano que não tem educação física, como se o processo de você ensinar a relação do corpo, ensinar a partir do falar com o corpo, dos jogos, das brincadeiras, dos esportes, da dança, da capoeira, não tivesse importância para a aprendizagem.
né? Então, é como se você já tivesse ali com 14 anos, 15 anos, a possibilidade de você definir o seu futuro a partir da faculdade, né? Porque aí você já vai estar direcionando. E tem sido feita inúmeras manobras, gente, porque os professores não estão qualificados para aquelas disciplinas que estão sendo criadas, as disciplinas estão recebendo nomes e conteúdos bem absurdos. A gente tem relatos, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe disciplina de fazer brigadeiro, gente. É isso. Então, esse é o novo ensino médio que está sendo implementado. Então, assim, é um nível... Eu fiz a mesma cara quando me relataram isso, mas aí são turmas de 150 e que não tem o que... tipo assim, a perda total da qualidade de ensino num ciclo tão importante, tão valioso, que a gente deveria ampliar a absorção de conteúdos, a absorção de conhecimentos produzidos historicamente, né? Assim, para que, a partir disso, você tenha condição depois de você restringir, ver para onde você vai, qual a sua dedicação profissional e tudo, né? Então, hoje tem sido muito prejudicial e, assim, os relatos dos professores, dos alunos, é bem desolador, né, com a aplicação do ensino médio. Então, muito acordo nessa reivindicação, né, da revogação do novo ensino médio. Muito bem, convido os senhores vereadores e vereadoras que estão ao lado, que compareçam ao plenário para que possamos fazer a discussão e votação da mensagem do Executivo 4546-2023, número 1, segunda discussão, processo 9763-2023, altera a Lei 8056, de 27 de março de 1992, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação. Mensagem do Executivo 4546-2023, autoria Executivo, parecer de Jalidos, quórum maioria absoluta. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. A emenda. Pela ordem, senhor presidente, peço a palavra. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Para mim, eu estava respondendo a chamada ainda. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, por presente, nós estamos apresentando aqui uma emenda substitutiva em comum acordo com os pares, com a Comissão da Criança, dos Adolescentes e da Juventude, que faz com que o parágrafo 1º do artigo 28 seja alterado, e nós colocamos aqui o parágrafo 3º, os conselheiros tutelares que sejam candidatos à recondução, nisso incluídos aqueles suplentes da respectiva legislatura que tenham exercido a função até o fim do primeiro período do período da inscrição para a eleição, ficam dispensados das provas de avaliação psicológica que fala o parágrafo 1º. Por que estamos colocando isso? Seria, na realidade, um contrassenso e a gente ia tirar a legitimidade da eleição que existe hoje. Por exemplo, se eu exijo isso aqui, é como se os conselheiros que estão na legislatura atual não fossem competentes, não tivessem preparado. É somente você dizer, olha, não, aqueles que estão sendo reconduzidos é porque eles têm preparo. Porque se eu voto contra, se eu não coloco isso, como que foi aprovado esse pessoal então? Então, assim, é uma questão de justiça que nós estamos fazendo aqui, não é privilégio, não é benefício de nada. É você consignar aquilo que já existe. Aqueles que estão lá estão preparados, eles estão exercendo, inclusive, com mandato ainda vigente. Então, é uma alteração importante que vai, na realidade, corrigir principalmente o parágrafo 1º do artigo 28. Eu peço aos pares aí a aprovação. Apresentada a emenda, o projeto e a emenda continuam em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sargento Melo Casal. Então, presidente, eu quero, primeiramente,
agradecer aos pares por terem aceitado essa emenda, porque a Casa Legislativa é a casa das leis. Tem gente que tem poder na cidade e acha que pode interferir em todos os poderes do município e decidir como uma pessoa una, quer que seja do jeito dela, imperialista. Então, nós achamos necessário colocar essa emenda para mostrar que a Casa Legislativa existe e quando a pessoa quiser dar de imperialista, ela vem conversar conosco e mostrar qual a necessidade de se fazer o que estava sendo feito com as pessoas que já estão na função, né? Eu acho que ela quer escolher a dedo, tem que ser do jeito dela. E nós aqui estamos mostrando que nós temos um pouco de razoabilidade. Estamos colocando os pingos nos is e dando a essas pessoas que exercem essa função o direito que eles já têm, que é o de respeito que fizeram aí esse tempo todo a sua função e depois teriam que passar na mão da pessoa para ela escolher se você tem ou não capacidade, sendo que você está exercendo a sua função. Parabéns a todos os pares que aceitaram, o Juraci Schaefer, os demais vereadores que, após nossas conversas, acertamos e vamos aprovar dessa maneira que está sendo colocado e mostrando que a Casa Legislativa existe e merece respeito. Continua em discussão o projeto IA, mensagem em discussão, encerrada a discussão, em votação. Primeiro colocaremos em votação a emenda substitutiva. As senhoras vereadores e os senhores vereadores que concordam com a emenda substitutiva permaneçam como estão. Aprovada. Agora o projeto de lei. As senhoras vereadores e senhores vereadores que concordam com o projeto de lei permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Cumprimentar os pares pela aprovação dessa matéria, é muito importante. Foi capitaneada pelo vereador André Luiz e os demais vereadores também participaram efetivamente na elaboração dos pareceres. O vereador Juraci também apresentou aqui uma emenda, subscrita por outros vereadores também. E quero só para lembrar que nós temos também, em caráter de urgência, a mensagem 4547, que trata aí da subvenção da Em Casa, que ainda está pendente. Nós fizemos até um requerimento para poder, já foi aprovado, para que dê celeridade pelos pares, para que a gente possa colocar para a ordem do dia de amanhã, ou até mesmo na sexta-feira. E também, se necessário for, nós vamos estar trazendo aqui um profissional lá da prefeitura, dentro dessa área específica, para poder tirar quaisquer dúvidas que porventura possam ter. Então, quero deixar aqui bem manifestado essa condição. E, ao mesmo tempo, também lembrar que sexta-feira ou segunda-feira, pedir atenção aos pares, chegaram aqui mais 5, 6 mensagens que não têm caráter de urgência conforme essas duas. Porém, 3 delas têm um alcance para que nós possamos aprovar aqui, validar essas mensagens que diz muito respeito às emendas impositivas parlamentares, ou seja, as nossas emendas. Precisa ser feita aqui a aprovação dessas matérias e sendo de interesse dessa casa, porque essa casa pensa muito também no interesse da coletividade, eu peço, porque, repito, não tem caráter de urgência, senhor presidente, mais um minuto, então eu peço aos pares aí que possam estar avaliando essas 3 mensagens, dentro do que cabe à minha comissão lá, da qual eu faço parte com o vereador Juraci, a vereadora Laís, eu acho que não tem problema, mas, salvo engano, parece que essa mensagem ou essas mensagens tem que passar em pelo menos 5 comissões permanentes. Então, assim, é um interesse dessa casa, porque nós vamos estar validando as emendas que foram destinadas aí por emenda impositiva a várias entidades e instituições e necessariamente nós precisamos estar aprovando essa matéria também até, quem sabe, até sexta-feira. Mas essa, repito, não tem caráter de urgência. Tem interesse dessa casa em detrimento da população de Juiz de Fora para validar as emendas que foram encaminhadas para vários segmentos, setores, entidades, instituições, que necessariamente também precisam muito desse recurso que nós estamos disponibilizando para todos. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, eu e o vereador Pardal entramos com um requerimento hoje, pedindo à prefeita que envie para essa casa uma mensagem dando uma anistia verdadeira. Infelizmente, nós estamos decepcionados, frustrados com a transação. A pessoa não consegue pagar o débito dela. Nós temos uma lei ineficiente, uma lei que não tem efetividade nenhuma.
Por mais boa vontade que o Executivo teve e seja sugestivo, eu acho que a transação pode permanecer, mas tem que haver, de forma concomitante, uma anistia verdadeira, em que a pessoa saiba o que ela deve, ela chega lá, você não tem que ter o seu caso analisado, não tem que analisar, não. Isso é direito tributário. Direito tributário você tem que tratar, está lá no artigo 150, é direitos iguais da Constituição Federal. Você não tem anistia, todo mundo tem benefício. A transação foi aprovada nessa casa, aí os procuradores têm o direito de negociar. Agora não podemos ficar à mercê, à vontade, no tempo e na hora que os procuradores podem atender. Por mais que eles tenham boa vontade. Então, continue a transação, mas que envie para essa casa uma mensagem, porque esse ano é o ano que pode. O ano que vem nós temos o ano eleitoral. Tem proibição da Lei 9.504/97, legislação eleitoral, é proibido. É necessário, as pessoas estão com o nome no Serasa, no SPC, sendo protestadas, isso na realidade é uma covardia, para quem quer pagar o seu débito, ficar em dia com o fisco municipal, e nós precisamos desse recurso no Tesouro, para tocar as obras da cidade. Parabéns, vereador Pardal. Assim, a transação continua, mas uma anistia para vir para cá, para beneficiar a população que quer quitar os seus débitos. Antes de dar pela ordem, vereador Wagner, fazer coro, parabenizar o vereador Juraci e quem pediu, o vereador Pardal. Existe uma gama enorme de cidadãos que estão sendo processados, estão sendo indo com o nome para protesto, não estão conseguindo a CND. A negociação está lenta, está demorada, ela não acontece. Tudo que foi proposto quando da discussão da lei de transação imobiliária por auditores, procuradores nessa casa, não está se cumprindo. Pela ordem, vereador Wagner Oliveira. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, me dirigi ao líder do governo, o vereador Pardal. Ele até cobra da casa o andamento de alguns projetos que está parado, que trata das emendas impositivas parlamentar. E eu gostaria de dirigir ele, pedir ao Executivo que execute as nossas emendas impositivas de 2021, que era para ter sido executado em 2022. Então, assim, nós pedimos ainda, quando eu era presidente da Comissão de Finanças, o vereador presidente hoje da Comissão de Finanças, André Luiz, fez o pedido na última apresentação da Controladora-Geral do município, a Denise, que traga nas apresentações as emendas impositivas já pagas dos vereadores. Nós temos esse compromisso com a comunidade, com a população. Então, assim, às vezes a gente vai às comunidades e fala, Wagner, mas você colocou a emenda e até hoje aquilo não saiu. Então, assim, a gente fica ruim para nós, fica ruim para prefeito, e ver Vossa Excelência cobrar isso de nós, e assim, sabendo que a gente está devendo, a gente não pode nem cobrar, fica chato, né? Então, assim, vamos ver se a gente consegue executar e botar esse negócio para andar para frente. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador mais idoso, né? Nesse caso, há um empate no pedido, vereador Pardal. Muito obrigado, presidente. Só para deixar claro aqui, eu não sei se eu me fiz entender, se eu não fiz me entender, me desculpa, dirigindo ao vereador Wagner. Em momento nenhum estou cobrando a casa, não. Eu só estou falando aqui que nós temos essa possibilidade, né, não tem caráter de urgência, para que a gente possa estar dando os pareceres, se tiver entendimento da casa, a gente possa estar validando a mensagem com essa proposta de nós podermos fazer aquilo que a cidade, várias instituições, entidades esperam de nós. Mas concordo plenamente com o senhor. Se a emenda aqui é impositiva, eu não sei nem se tem alguma penalidade em torno disso. Não pagas não cumpridas, né? Porque eu também tenho essa situação de 2021 que não foram cumpridas, né? Então, assim, só para a gente deixar bem claro, não tem caráter de urgência, mais uma vez, e que necessariamente, para que a gente possa dar um próximo passo, pelo menos, vereador Wagner, da gente fazer aquilo que cabe a nós, votarmos a mensagem, né? Peço mais um minuto, senhor presidente. Agora, se a prefeitura continua, né? Continua fazendo, o que já foi feito em 2021, aí a casa também tem que se manifestar, porque assumimos compromisso com várias instituições, entidades, e o dinheiro não chega, o recurso não chega, não pode estar acontecendo dessa forma. Então, é só deixar claro que essas 3 mensagens que estão aí oriundas não tem caráter de urgência e cada um fique à vontade, não estou cobrando medidas, só estou falando que nós precisamos também fazer a nossa parte em detrimento das pessoas físicas e jurídicas que dependem aqui do recurso que nós estamos disponibilizando.
Pela ordem, sempre presente e jovem, vereador Newton Militão. Obrigado, senhor presidente, pelo jovem. Parabenizando o vereador Juraci Cheio, vereador Pardal, e dando uma contribuição, vereadores. Além do cumprimento da lei, tem que desburocratizar. O cidadão não consegue ter acesso ao desconto. As pessoas vão no nosso gabinete, que muitas vezes as pessoas não conseguem entrar lá no Prefeitura Ágil para conseguir seu desconto. E é interessante que quando é para executar o contribuinte, é muito rápido. A execução é rápida, né? E o pagamento ele não consegue, ou seja, ele é executado sem condição de pagar. Ele quer pagar, mas a lei que nós aprovamos e votamos não dá condição ao contribuinte. Tem que desburocratizar, tem que tomar forma para o contribuinte que quer pagar, que quer andar certo, tenha essa condição e tenha que ter uma acessibilidade mais fácil. Porque muitas vezes a pessoa quer pagar, mas não tem meios. E parabéns ao vereador Cheio, vereador Pardal, só para completar, senhor presidente, temos sim que ter a preocupação com esses contribuintes, porque a execução anda a cavalo e a negociação a pé. A pé, né? Obrigado, presidente, obrigado, excelência. Então temos que fazer também que a lei ande a cavalo em prol do cidadão. Muito bem. Pela ordem, vereador João Wagner Antoniol. Presidente, segunda-feira eu subi nessa tribuna ali para falar a respeito das emendas, né? O vereador Wagner de Oliveira tocou no assunto ali. E já está ficando constrangedor já a gente ir nas OCS, nas instituições que a gente mandou as emendas de 2021. Não é do ano passado, não, de 2021. E as emendas não estão sendo pagas, né? Nós temos aí unidade de saúde que a gente mandou, nós temos órgãos que são vinculados ao SUS, que a gente mandou, secretarias da própria prefeitura que a gente mandou e não executaram. Então, assim, está ficando constrangedor já. Constrangedor a gente não pode nem colocar a cara perto do estabelecimento que a gente está sendo cobrado em relação a isso aí. Então, assim, de 2021 já era para ter sido paga e executada há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, presidente, a gente pede aí ao líder do governo para levar essa situação ao prefeito, né? Porque as emendas, se elas foram direcionadas, porque precisa. Não é à toa que a gente está mandando emendas para as instituições, não. É porque a gente vai em loco e vê a necessidade das emendas lá. Uma delas que eu citei aqui foi a questão da reforma do alojamento dos funcionários do cemitério, que o alojamento deles está uma precariedade. Inclusive, pode dar problema no Ministério do Trabalho se o Ministério do Trabalho for lá. E o seguinte, nessa emenda de 2022, eu, Zé Márcio Garotinho, presidente, o vereador Pardal, unimos aqui para comprar um carro funerário para o cemitério, para aliviar os contribuintes naquele momento mais difícil, que é a hora do velório, para levar lá para cima, e até agora a gente não viu sinalização nenhuma dessa emenda chegar lá. Mas essa emenda que eu falo do alojamento dos meninos lá dos serventes é de 2021. Então a gente precisa de ter mais seriedade com essas situações. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador André Luiz. Senhor presidente, só para, ainda dentro desse assunto das emendas, e responder aqui o vereador Wagner, né, reforçar o que ele falou. A gente sabe que quando a Controladoria vem a essa casa, através da Denise, prestar o esclarecimento para a população, através do balanço quadrimestral, vem de uma forma, de certo ponto, enxuta, é difícil de abrir demais o orçamento, porque realmente é muita coisa para se analisar, né? O orçamento executado, ele é muito complexo para você apresentar tudo numa audiência pública. Então, geralmente, vem de forma resumida, vem de forma detalhada, mas um tanto quanto resumida, e a gente fica aqui levantando alguns questionamentos. Como essa questão das emendas impositivas é algo que impacta de forma mais emergencial na sociedade e é de interesse dos vereadores, né, e existe ali uma responsabilidade fiscal dentro disso, porque ela tem que ser executada dentro do ano. Então, para não ser executada, tem que haver uma boa justificativa técnica, inclusive algum impedimento técnico.
Então, nós solicitamos que a Controladoria apresentasse nos balanços quadrimestrais um relatório também da aplicação das emendas. Com essa justificativa, ela até ressaltou a dificuldade para fazer isso, mas eu quero dizer aqui, vereador Wagner, que nós vamos, enquanto Comissão de Finanças, tenho certeza que tanto o vereador Julinho, como também o vereador Maurício, perdão, Maurício, é porque eu estou com Vossa Excelência na minha cabeça, aqui, como membro da comissão. Eu tenho certeza que eles vão concordar, nós vamos reforçar esse pedido, inclusive através de um requerimento, para que a próxima apresentação, que vai ocorrer em maio, ela possa estar constando esse relatório aí da aplicação das emendas no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, pela segunda e última vez, é só para a gente poder, acabou não falando sobre o requerimento que eu, vereador, e essa casa toda, né, aprovamos aqui agora há pouco, e fica aqui registrada a nossa indignação com relação a um projeto que se tanto buscou lá algumas medidas que estavam ali em artigos que eram importantes, mas o foco do projeto mesmo acabou a gente bobeando e não afetou diretamente quem precisava ser atingido aí positivamente, que é o contribuinte, né? Então, esse requerimento agora está muito simplesinho, né? Faz a mensagem encaminhada aqui para essa casa, os vereadores sempre também preocupados com os contribuintes, redução de juros e multa, 80%, 100% de juros e multa, valor principal, X de parcelas a pagar, é só isso. Não tem que ficar levantando a vida lá de quem que é proprietário, a dívida do imóvel, da inscrição do IPTU, né? Então, assim, vamos trazer isso para aqui, para essa casa, e possibilitar quem de fato está precisando, devendo, precisando acertar o seu fisco no município, e ao mesmo tempo é o gato e o cachorro. A prefeitura precisa de dinheiro também, né? Pandemia, várias dificuldades que foram enfrentadas aí, agora é simplificar, faz a redução, facilita a vida de quem quer pagar, entra recurso, tem mais possibilidade de fazer mais obras aí para a nossa cidade, porque vai facilitar a vida também do nosso contribuinte, que sempre pagou um perrengue aí para pagar também, sempre passou um perrengue danado para poder pagar seus tributos também. Então, vamos torcer que a prefeitura possa, com a sensibilidade, a secretária Fernanda é extremamente competente, avalio isso, né? E a expectativa é essa, simplificar. Não tem nada a fazer, essa montoeira de coisa que foi feita aí, sem solução, porque a pessoa dá entrada para poder fazer o pagamento, vereador Juraci, 30, 40 dias depois que entra com o INDOC para poder ter uma resposta, não sai resposta. Mas conversando com a secretária agora há pouco, ela passou lá para a secretária Lívia, outra brilhante funcionária também, que não tem que ficar passando mais na mão de procurador lá para dar ok, se pode ou se não pode não. Deu entrada, já automaticamente ia fazer. Vamos ver se de repente tem uma solução. Mas sem, contudo, deixar de fazer esse encaminhamento dessa mensagem para facilitar a vida dos nossos contribuintes. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, vereador Pardal foi muito feliz na sua fala. O direito real, o direito tributário, ele fala que a dívida acompanha o imóvel. Então, não há, na realidade, de você ficar perguntando quem é. Está lançado, fez o lançamento tributário, o devedor real, entendeu? Acompanha, pode mudar, entendeu? Vai ser em cima do imóvel, aquela dívida ela fica em cima do imóvel. E outra coisa que uma observação, vereador Palau, a secretária é competente, mas parece que ela não gosta de anistia. Desde o tempo que a gente vê aqui na casa, é um dinheiro que não é um dinheiro bom. Me desculpe, dinheiro bom é aquele que não está no bolso do cidadão. Todo o dinheiro que é lícito e que está no bolso do contribuinte e que está nos cofres da prefeitura para fazer obra pública é bom. Então, a anistia ela vem em bom tempo, em boa hora, porque você tem que ver as pessoas com o nome limpo. As pessoas estão deixando de comprar na cidade, porque os seus nomes estão inadimplentes, nome que está no Serasa, no SPC, querem, na realidade, pagar as suas dívidas, estão tendo os seus pagamentos bloqueados, vereador presidente Zé Márcio. Às vezes, as pessoas estão com seus salários, vereador Melo, bloqueados, porque o poder público não decide. Então, o cidadão tem que ter o direito de acertar com o fisco. Então, uma lei simples, objetiva, aquilo que está no Código Tributário, está lá elementar. Não vamos reinventar, ficar inventando moda, não. Manda a lei para cá que nós vamos aprová-la.
Estamos encerrando a segunda reunião extraordinária, a primeira reunião extraordinária do terceiro período e, de imediato, iniciando a terceira reunião, a segunda reunião extraordinária do terceiro período. Solicito o vereador Pardal que assuma e proceda a chamada das senhoras vereadores e dos senhores vereadores. Muito boa noite, presidente. Vamos então, chamada dos senhores vereadores. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Julinho Rossignoli. Presente, excelência. Vereador professor Nilton Militão. Sempre presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador João Wagner Antoniol. Vereador Tiago Bonecão. Presente, Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. Vereadora Cida Oliveira. Presente, Vereador Sargento Belo Casal. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco, protetora. Presente, Vereador excelência. presidente José Márcio Garotinho. Presente. Vereador Pardal, presente. Acórdão regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da segunda reunião extraordinária do terceiro período. Número 1, terceira discussão, processo 9763-2023, altera a lei número 8056, de 27 de março de 1992, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação. Mensagem do Executivo, projeto de lei 4546-2023, autoria Executivo, pareceres já lidos, quórum maioria absoluta, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador André Luiz, que tem conduzido magistralmente a nossa comissão da criança, dos adolescentes e da juventude. Esteve muito atento nessa discussão. Então, essa mensagem, ela não é uma mensagem somente oriunda do Executivo, porque uma coisa que a gente não pode aceitar é, na realidade, você retirar a autoria daquelas pessoas que trabalharam a matéria. Quando eu vi a matéria na Tribuna de Minas, fiquei um pouco chateado, porque essa casa construiu condições para que aumentasse o número de conselheiros tutelares. O vereador André, com sabedoria, construiu na LDO, colocamos na LOA, para que houvesse. Outra coisa, nós estamos cumprindo uma questão legal, porque a cada 100 mil habitantes você tem que ter o conselho. Então, nós tínhamos que aumentar o número mesmo. Acho que o Executivo veio em boa hora, mas não pode deixar de reconhecer o trabalho que a Câmara Municipal fez aqui. Não só do reconhecimento dos vencimentos, dos subsídios dos conselheiros tutelares, da ampliação do número e agora com a mudança da lei. Inclusive, parabenizar o vereador Melo também, participou efetivamente da discussão dessa emenda. A emenda foi apresentada, eu apresentei, mas ela é uma emenda consensual da Casa. Dizer, o vereador André soube conduzir. Então, é necessário, entendeu, que tenha justiça nisso. Então, eu quero fazer justiça a essa comissão e à Casa Legislativa. Porque todas as mudanças que aconteceram aqui partiu dessa casa. O Executivo está legitimando porque cabe a ele. Porque, na realidade, senão nós teríamos visto iniciativa. Mas fazer com que o ganho seja de todos. Do Executivo, é óbvio, que compreendeu e está fazendo a política correta, que essa casa aqui ela faz a governança política junto. Parabéns, Vossa Excelência, parabéns a todos os membros da comissão e essa Casa Legislativa. Importante o registro, sim, parabenizando a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, vereador André, que esteve à frente dessa discussão. Pela ordem, vereador Tiago Bonecão. Pela ordem, presidente. Obrigado. É uma honra eu participar dessa comissão, que todo mundo sabe o tanto que eu gosto de trabalhar com as crianças. E queria aqui deixar o registro, parabenizar o nosso presidente da comissão, André, que sempre veio
conversando com os conselheiros junto com a comissão. Não veio uma ordem desses vereadores de cima para baixo. Escutamos eles, né, vereador André, Juraci, outros vereadores que participaram de várias reuniões. Então, foi um debate até chegar nessas leis que, graças a Deus, agora a gente vai implantar aqui na nossa cidade, do aumento dos conselheiros. Então, André, parabéns e continue contando comigo que o que for bom para as crianças, o que for bom para os conselheiros, vou estar sempre junto aí, na luta aí. Parabéns. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Quero parabenizar a comissão, principalmente o vereador André Luiz, por ter tido paciência conosco, né, nos debates. Às vezes a gente foi um pouco rude em algumas conversas, mas saiba que era para ter esse final aí e que conseguisse ser aprovado, né? Porque da maneira que estava sendo construído anteriormente, estava muito difícil. Eu entendo que o senhor foi bem combativo também, mas que no final a maioria teve o consenso e agradeço o senhor pela paciência que teve conosco e deixou a ser construído dessa maneira. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador André Luiz. Presidente, eu gostaria de agradecer o empenho de toda a casa. A casa tem tido um cuidado com as crianças, com a comissão. Quando eu entendo que a casa se preocupa e dá todo o suporte, e isso vem desde a gestão do vereador Juraci como presidente dessa casa, a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, a comissão que eu presido desde o início, né, e eu agradeço a confiança dos pares, eu acredito que mostra uma preocupação dessa casa com as nossas crianças. Nós temos tido várias notícias de casos gravíssimos. E para quem está, principalmente aqueles que estão envolvidos na comissão, diretamente com os casos, há casos em que a gente nem pode relatar, quando os direitos da criança são violados, são de causar revolta, são de causar indignação. E é necessário, isso é necessário, como que eu poderia dizer que é obrigatório para essa casa, tomar posição e dar todo o suporte legal para que a rede de proteção da criança ela funcione de forma efetiva. E esse tem sido o empenho da comissão. Esse projeto, ele, ainda bem, como bem disse o vereador Juraci, o Conanda colocou agora não só como recomendação, mas como obrigação de que se faça conselho tutelar, se cria um conselho para cada 100 mil habitantes, mas nós já tínhamos aprovado aqui, autorizado o Executivo, através de uma lei, aprovada por todos os vereadores por unanimidade, e também já tínhamos colocado todas as previsões e demos também condições, colocando recursos para que a lei fosse implementada. O município tem se mostrado também muito atuante, e aí a gente tem que parabenizar todos os agentes envolvidos, né, o pessoal do CMDCA, os próprios conselhos tutelares que participam da discussão, a promotoria da infância, através da doutora Samira, o Biel e todo o seu secretariado, a Fran, todo o pessoal que participou do grupo de trabalho. Nós apenas estivemos representando essa casa, trazendo todas as demandas, discutindo com todos os vereadores. Há uma certa dificuldade para que o processo seja sempre aprovado aqui nessa casa com rapidez, senhor presidente, mas eu até falei em nome dos pares, que eu falei assim, olha, vocês podem ficar tranquilos, que no que depender da celeridade para que a gente consiga soltar o edital dentro do prazo, a casa ela vai nos ajudar. Isso daí eu posso falar por todos os vereadores, porque eu sei que eles têm se empenhado em ajudar a comissão. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a todos os pares aqui e dizer que a gente levou esse compromisso que a casa tem e vamos reforçar. É claro que as leis sempre têm alguns ajustes, às vezes agrada algum, desagrada outro, mas o importante é que a gente vai conseguir com que os prazos sejam concretizados, a lei está aí, e em outubro nós teremos eleições e com uma grande vitória para a nossa cidade. Nós não teremos apenas 15 agentes do Conselho Tutelar lutando pelas nossas crianças. Nós teremos 25 agentes e todas as pessoas de bem que procurem conhecer o edital quando saírem, para poder se candidatarem, para poder trabalhar na defesa da criança do nosso município.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, antes de passar pela ordem ao vereador Juraci, cumprimentar o vereador André Luiz e toda a comissão que fez um trabalho importantíssimo, continua fazendo um trabalho importantíssimo aí, e a gente fica muito feliz aí. Parabéns, vereador André, vereadores, parece que é o vereador Tiago, também faz parte da comissão, né? E outros 2 colegas também, vereador Juraci. Parabéns a todos aí pela brilhante aprovação dessa matéria, que vai de encontro aí com aquilo que é necessário para a nossa cidade. Vereador Juraci, pela ordem. Senhor presidente, vereador Pardal, dizer também que a Câmara Municipal hoje é a única Câmara do Brasil signatária do Pacto pela Primeira Infância. Nós estamos lá no livro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Tamanha a nossa dedicação junto com a comissão, da mesa diretora anterior, também do vereador presidente, agora Zé Márcio, porque nós estamos discutindo política pública para a primeira infância. Então, isso é importantíssimo. Quer dizer, olha o destaque que nós estamos tendo, não só de visibilidade política, mas de trazer para cá política pública verdadeira, com recursos, inclusive, federais. Quero parabenizar o doutor Ricardo, juiz aqui da Vara da Infância e Juventude. Tivemos o lançamento aqui com a Uniacademia e tivemos agora uma discussão sobre bullying aqui, foi de altíssimo nível. Nós tivemos um debate aqui, então a comissão está com um calendário, ela está com ações para o ano todo, e hoje a cidade marca um gol de placa. Parabenizo o Executivo e o Legislativo, que de forma conjunta conseguiu aprovar, porque a cidade é muito grande. Nós estamos vendo muitas crianças que estão sofrendo maus tratos, crianças fora da escola, crianças, na realidade, que estão perdendo a sua infância e também adolescentes, a sua juventude, envolvido com drogas, envolvido com descaminho. É necessário que nós tenhamos uma atenção. Essas famílias mais carentes, encontros de famílias desajustadas, os conselheiros tutelares são fundamentais nessa mediação social e nós queremos dar todo o suporte a eles para que possam exercer esse trabalho com dignidade. Parabéns à Casa Legislativa. Pela ordem, presidente. Muito bem, cumprimentar o vereador Juraci, sempre muito atuante também. Vereador João Wagner, por favor, pela ordem. Ano passado eu fazia parte da comissão da criança e adolescente, junto com o André, com o Tiago Bonecão, e a gente viu o amadurecimento desse projeto dentro das reuniões, dentro do Conselho Tutelar, igual o André falou, que não foi uma coisa que tirou de trás da orelha, o Tiago falou, não veio de cima para baixo, foi uma coisa construída dentro dos conselhos. Nós visitamos conselhos por conselhos para ver a estrutura de trabalho deles, né, as condições de trabalho desses conselheiros. Nós rodamos comunidades, foi um trabalho assim muito sério, competente e árduo, né? E culminou nessa questão de estar aumentando dois conselheiros, e outras conquistas virão aí com o trabalho que foi feito. E está sendo feito, né? Quero parabenizar, André, pela sua seriedade junto à comissão, na presidência da comissão. E conte com a gente, mesmo eu não sendo da comissão esse ano, eu quero continuar participando, porque é uma causa de todos aqui e é uma causa que me interessa. Obrigado, presidente. Parabéns ao vereador João Wagner, sempre muito atuante em todos os segmentos aqui da cidade. Parabéns, vereador João Wagner. Pela ordem, vereador Juraci. Só para poder fazer justiça, que o vereador Tiago, eu não citei, além de fazer parte da nossa comissão, mas ele está em todas as ações sociais que a Câmara faz. Mas o Tiago é muito presente, e o vereador João Wagner também. Essa comissão está sendo destacada. Uma coisa importante da Casa Legislativa, vereador Pardal, nosso presidente, é que as comissões estão muito fortalecidas. Isso é muito importante. Hoje o processo legislativo depende muito da atuação das comissões permanentes. E essa comissão tem sido destacada, com tantas outras agora, como foi a Comissão da Mulher. A gente tem feito um trabalho muito bom na Câmara. Eu acho que a Câmara, como instituição, ela tem cumprido a sua missão. Parabéns, vereador. Antes de nós encerrarmos, eu quero aqui reforçar um pedido e também colocar aqui em votação, reforçar que nós temos aqui uma mensagem que ainda está em cara de urgência, e tem um vereador da Comissão de Finanças e também o vereador, parece que o presidente é o João Wagner Antoniol, de Urbanismo, pedir a Vossa Excelência que possa estar avaliando a possibilidade aos parecer da comissão, em comissão,
da mensagem 4547, que trata sobre a situação da em casa, se for possível, né, dentro da medida do possível. Já sendo possível, se assim o senhor avaliar e os demais vereadores também, eu vou colocar aqui também em votação para que nós possamos estar na ordem do dia de amanhã essa mensagem, né? Então nós temos aqui os vereadores para poder se posicionar e colocar em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Então é só simplesmente colocando na ordem do dia de amanhã. Se tiver todos os pareceres, vereador João Wagner liberado, não tem nada que está votando nada amanhã, cada um tem seu tempo e hora para poder votar, entender bem o que é a mensagem. Se for necessário, nós vamos trazer também membro do Executivo para tirar qualquer dúvida, mas só para a gente já começar a trabalhar, porque sexta-feira é a nossa última reunião desse terceiro período, então necessariamente nós precisamos estar colocando aqui para avaliação dos senhores vereadores. Estamos então encerrando essa reunião, a oitava reunião ordinária do terceiro período, desejando a todos os servidores, a quem nos acompanha pelo canal 35, aos senhores vereadores uma ótima noite e até amanhã às 17h30, onde estaremos aqui, se Deus assim permitir, para a 9ª reunião ordinária do terceiro período. Boa noite a todos, forte abraço.